dar início a mais uma lição que tem o nome A Bondade de Deus e os Falsos Profetas. Venho aqui dizer que essa revista está chegando na penúltima lição, que é da nossa revista de estudo, que eu sempre uso para estar falando ao coração de cada um de vocês e dizer, como minha filha mesmo falou, não é porque eu estou dando a aula que eu também não venho aprender. Eu, pelo contrário, eu tenho que ser aquele que mais aprende dando essa lição. Vamos lá começar com a nossa oração. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a minha vida, a vida de todos que vão assistir essa aula. Peço-lhe que o Senhor coloque o ouvido de cada um de nós sensível à tua voz, para aprender um pouco mais sobre ti. Toma a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Então vamos lá para a lição 12, a bondade de Deus e os falsos profetas. A revista que eu estou usando é Discipulado. O texto bíblico base hoje está em Mateus 7, do 7 ao 20, que diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-á-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás no céu, dará bens ao que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque estais é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa conduz bom fruto, e toda árvore má produz mau fruto. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Então, vamos lá hoje para a introdução dessa lição, que é: na lição de hoje, começaremos a ver a parte final do Sermão da Montanha. Aqui Jesus aproxima-se do fim da sua exposição. Ele fala sobre a bondade de Deus e em seguida introduz o desfecho do sermão, conclamando os seus ouvintes a tomarem uma decisão. Depois de tudo o que falou, fica claro que só há dois caminhos, duas portas, há duas alternativas. Uma leva à perdição e a outra à salvação. Não há meio termo, ou você está em um caminho ou você está no outro. Para reforçar o seu alerta sobre o falso caminho, Jesus fala sobre os falsos profetas e como identificá-lo, para não sermos enveredados pelo caminho da perdição. Atendemos, pois, ao alerta de Jesus. O ponto 1 dessa lição, o primeiro tópico, vai falar Deus é bom. O 1.1 é Pedi e dar-se-vos-á. Em primeiro lugar, Jesus inicia essa parte falando sobre a bondade divina. A bondade de Deus é manifestada em nossa vida, não apenas na bênção da salvação e no seu cuidado diário por nós, mas também na sua disposição em abençoar-nos. Sim, Ele é galardoador dos que o buscam, mas nem sempre o buscamos como deveríamos. Ou então, às vezes, pedimos coisas que pensamos que serão para nosso bem, quando na verdade não serão.
ou seja, pedimos mal. A Bíblia diz que Deus só atenderá aquilo que estiver dentro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Confiemos, Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. A Bíblia vai nos ensinar que tudo que pedimos ao Pai, no nome de Jesus, Ele vai trazer para nós, Ele vai nos atender. Só que quando Jesus ele cita essa palavra, falando que tudo que pedir em seu nome, não é querer dizer que é tudo aquilo que a gente peça para o nosso bem estar, mas sim tudo aquilo que nós vamos pedir para glorificar o nome do Senhor. Por isso que a vontade do Senhor na nossa vida, ela é melhor do que a nossa vontade. Muitas das vezes a gente vai pedir riquezas, vai pedir bens materiais, e às vezes nem sempre Deus vai nos atender. Por quê? Porque Ele sabe que, mesmo nós pensando que aquilo é bom para nós, muitas das vezes vai nos fazer sofrer, vai nos fazer adoecer, vai nos fazer se afastar do caminho dele. Então, tudo aquilo que pedirmos ao Pai, no nome de Jesus, e que for da vontade dele, e que aquilo não venha fazer mal para nós, mas sim bem, Deus vai realizar na sua vida. Então não fique triste e nem se frustre quando você pedir algo a Deus e Ele não trouxer para a sua vida. Não é porque Ele não gosta de você, pelo contrário, é porque Ele te ama. Lembre-se, o pai que repreende um filho não é porque o odeia, mas sim é porque Ele o ama. 1.2 vai dizer, pedir, buscar e bater. Jesus usa esses 3 verbos em sequência para descrever a atitude dos seus discípulos em relação à oração. Eles deveriam colocar os pedidos nesta ordem, dramática crescente. Primeiro pede, depois busca, por fim bate. Buscar é uma atitude mais fervorosa, ainda que pedir e bater. Ainda que pedir. E bater já é um ato de maior dramaticidade, quase de desespero. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aqui, não pare de clamar, peça. Orar porque Deus às vezes adia a chegada das respostas que pedimos, muitas das vezes porque ainda não é a hora de recebermos. E também porque durante o processo em que continuamos a pedir a Ele, pela bênção, o Altíssimo aperfeiçoará a nossa vida, para que finalmente, quando a bênção chegar, estejamos em condição de recebê-la. Dessa forma, a oração não é apenas um meio para recebermos algo de Deus, mas também um dos meios pelos quais somos preparados por Ele, para recebermos o que precisamos. Então, o que Jesus quer que a gente faça? Que a gente não desista, a gente continue orando. E muitas das vezes a gente ora por aquilo que Deus já nos prometeu. E aquilo ainda não chegou em nossas vidas. Por quê? Porque nós não estamos preparados para receber aquela bênção. Então, não somente peça nas suas orações, ora também para que Deus te prepare para quando aquela bênção chegar nas tuas mãos, você esteja preparado para poder aproveitar aquilo que Deus prometeu e aquilo que você tanto pede e aquilo que você tanto espera. Então, ore sempre, se prepare para que Deus possa não adiar mais a bênção na sua vida, mas sim para que Ele possa derramar ela sobre você. O 1.3, certeza da bondade de Deus, estimula a nossa perseverança. Deus é bom e por isso podemos nos aproximar dele, com confiança pelos méritos de Cristo, como seus filhos e pedirmos a ele com humildade o que precisamos. É isso que Jesus afirma. Ele estimula os seus discípulos a perseverarem em oração, pedindo a Deus o que precisam, justamente porque eles podem ter certeza de que Deus deseja abençoá-lo. O Pai Celestial nos ouvirá justamente porque Ele nos ama. Se até mesmo um pai aqui na terra, pois
por mais imperfeito que seja, não daria pedra ao seu filho que pede um peixe. Muito mais o Pai Celestial, que é bom e perfeito, dará aos seus filhos, a quem ama, o que realmente precisa e pede a Ele. O maior testemunho de amor de Deus para a nossa vida foi Ele ter dado seu Filho unigênito, para morrer por nós naquela cruz. Porque aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz era nossa. E nós vemos, se nós como pessoas, quando a Bíblia fala que somos pessoas ruins, não é que somos pessoas malvadas, é que somos pessoas falhas. Esse ruim aqui quer dizer que somos pessoas falhas. Por mais falhos que nós somos, nós jamais damos coisas ruins para o nosso filho. A não ser pessoas malignas. Pessoas malignas, sim, dão coisas ruins para as pessoas, principalmente para pessoas que saíram de dentro dela. Mas o Pai, que está no céu, jamais nos deixa desamparado. E toda vez que precisarmos e pedirmos de todo o coração, Ele vai nos atender. Então, peça ao Pai Celestial tudo aquilo que você necessita e precisa, porque Ele vai sempre nos atender, principalmente nas nossas necessidades. Quando mais precisarmos, Ele vai estar de braços abertos, estendendo as suas mãos para nos abençoar. O 1.4 vai dizer, a regra de ouro. Jesus encerra o seu ensino sobre a bondade divina, manifestada através da sua busca em oração pelo crente, com o que tradicionalmente ficou conhecido como a regra de ouro. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós. E ele ainda acrescenta que esse princípio sintetiza toda a lei e os profetas, ou seja, resume todos os preceitos morais do Antigo Testamento. Esse princípio claro ainda é válido para nós hoje. A prática cristã não é nada menos do que isso. Então, a regra de ouro é, se nós queremos que alguém nos faça o bem, que a gente também faça esse bem às pessoas. Que a gente, em vez de procurar o mal para as pessoas, a gente procure fazer o bem. Porque quando fazemos o bem a alguém, aquilo volta diretamente para nós. É o que estavam comentando uma vez no trabalho, que existem pessoas que fazem o mal, mas que a gente não se preocupe que aquele mal volta para aquela pessoa. Mas não é isso que a gente tem que pensar. A gente sabe, a vingança vem do Senhor, mas o amor também vem dele. Então não é por a vingança nesse caso, não é que Deus vai matar, vai maltratar aquela pessoa. A vingança é que nada de mal que aquela pessoa te desejar vai acontecer na sua vida. E aí o que você faz? Você usa o amor. Aquelas pessoas que querem o seu mal, pratica o amor para ela. Faça o contrário. Faça o contrário. Faça com que elas percebam que elas estão sendo malignas, estão sendo má com aqueles que querem o bem. Que elas vão olhar e vão falar, opa, calma aí. Eu jogo pedra e ele me joga flores. E aí? Pratique o amor. Pratique o amor com aqueles que você tem à sua volta. Porque quando a pessoa pratica o mal volta para ela, imagine se você praticar o amor. Se você praticou o amor para alguém, o amor também vai voltar para você. Vem terminar esse primeiro capítulo aqui, essa primeira parte dessa lição, e agradecer a todos vocês por mais um dia estarem aqui junto comigo, assistindo essa aula, e amanhã estarei de volta. Desculpe o falar meio manso hoje, esse final de semana não me senti muito bem, mas estou aqui, estou alegre por bênçãos recebidas do Senhor e por ter estado aqui para falar mais com vocês. Então vamos à nossa oração final e amanhã estaremos de volta. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a vida de cada um em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, não permita que no mal nos aconteça, mas continue conosco, tomando a nossa vida em tuas mãos. Obrigado por mais um dia de aula, amanhã estaremos aqui estudando mais um pouco. Toma a nossa vida em tuas mãos, é o que te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês
e que vocês venham ter um ótimo dia debaixo das suas mãos fortes e poderosas. Não permita que o mal entre na sua vida.